Vai lá. Olá, Tutameia está ao vivo, como sempre trazendo para você um entrevistado, uma figura, um brasileiro que nos ajude a compreender melhor o momento que a gente vive em nosso país, para que a gente possa trabalhar melhor, viver melhor, atuar melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o Chico Sá, jornalista. Você conhece, mas a Eleonora vai apresentá-lo ainda com mais detalhes, fazer a primeira pergunta. Mas antes disso, eu queria te convidar para participar com a gente aqui dessa entrevista, não só mandando seus comentários, perguntas, mas levando mais longe essas reflexões, informações, observações que nos traz aqui o Chico Sá. Então, divulga entre seus amigos, compartilhe nas redes sociais. Todo o nosso trabalho fica disponível para você no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV. A gente te convida sempre para se inscrever no canal e clicar lá na sinetinha para receber os avisos de novos vídeos, né? O nosso trabalho está ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Eleonora. Chico, muito obrigada por você estar aqui hoje nos nossos estúdios tutameicos. Eu que agradeço, sou fã do Tutameia. Boa. Finalmente por aqui, coisa boa. Chico, jornalista, cearense, trabalhamos juntos na Folha há muitos anos, né? Chico fez algumas matérias históricas, né? A prisão do PC. Depois fez uma matéria que até eu vou começar perguntando por ela para ti, sobre o Homem Gabiru. Sim. Né? Hoje é colunista do El País e está lançando, Rodolfo, esse livro aqui, que a gente pode mostrar. Vou mostrar aqui. Mostra aqui. A Crônicas para ler em qualquer lugar. É de autoria de uma trinca, né? O Chico Sá, o Gregório do Vivier e a Maria Ribeiro. Isso, esse livro é resultado de a gente fez uma longa viagem pelo Brasil, apresentando, era um bate-papo sobre literatura, mas numa pegada assim de como se a literatura não fosse aquela coisa chata que tenta nos vender a vida inteira, sabe? Como aquela coisa que até afasta leitores, em vez de formar leitores, acaba fazendo que muita gente desista por pegar ali um Zé de Alencar com 11, 12 anos. Então a gente fez essa viagem e o livro é resultado dessa grande excursão. Então, Chico, eu comecei falando aí do Homem Gabiru, porque foi uma reportagem que marcou uma época, né? Eu acho que foi uma reportagem muito... Quer dizer, nós estamos falando aí dos anos 90, né? Me corrija se eu estiver errado. Tempo que o jornal vendia 1 milhão. Tempo que o jornal vendia 1 milhão de exemplares e você foi ao Nordeste e viu ali um grupo de pessoas em extrema pobreza, né? Que não conseguiam se desenvolver fisicamente, eram muito baixas e tinham esse nome pejorativo de gabiru. Gabiru é um tipo de rato. Eu fiquei pensando esses dias, até antes da gente combinar essa entrevista, será que os homens gabirus estão voltando no Brasil? Será que a gente está nesse retrocesso tão terrível? Como é que você está vendo isso e você tem ido ao Nordeste? O que você está achando aí da situação? Boa, primeiramente eu acho que tem que para a gente lembrar um pouco de nostalgia, mas não só nostalgia. Eu acho que essa reportagem do Homem Gabiru é um tipo de reportagem que ela nascia porque um jornal, vocês davam total licença e permissão para que um repórter... eu não saí com pauta, vai lá e faz o Homem Gabiru. Não, a gente nem sabia que entendeu? existia. Vamos ter o máximo era assim, vamos ter uma edição especial e queremos um repórter dê uma fuçada, veja o que está acontecendo no Nordeste. Então esse tipo essa mentalidade em relação ao repórter, isso já é uma coisa que é difícil de se ver e reproduzi-la hoje, né? Então o Homem Gabiru nasce muito, e outras pautas que eu fiz, que eu julgo o meu melhor trabalho, foram feitas nesse cenário da Folha que permitia esse tipo de reportagem. Mas ele era um exemplo das décadas perdidas. O Homem Gabiru é um símbolo daquelas décadas perdidas, em que eu mostrava que, a partir de uma pesquisa do Instituto Josué de Castro, que é o instituto em homenagem ao
um sociólogo, escritor, autor de Geografia da Fome, entre outros, e mostrava que dentro de uma mesma família, dependendo da situação econômica, da safra, do inverno, como chama a época das chuvas no Nordeste, essas pessoas teriam um desenvolvimento físico e outras não. E eles mapear as famílias, principalmente da Zona da Mata de Pernambuco, e eu peguei, a partir de um exemplo de uma família, que acho que no município de Amaragi, em Pernambuco, acabei contando uma história, né, de política, de economia, história social, que eu sempre acho que a minha matéria é mais importante, mais até do que PC, do que aquela corrupção de Brasília, isso eu acho até pequeno em relação a uma história que marca o que fizemos de errado na economia, na política e etc. Né? Agora, você falou, eu esqueci, do cenário de hoje. Eu acho que a gente vive, primeiro, volta-se a ser pauta uma matéria sobre fome. Tem minha mãe estava me contando um detalhe que no jeito sertanejo dela de contar, ela fala de economia falando de costumes lá da região. Né? Minha mãe mora no Cariri, Juazeiro, e ela dizendo que voltou a ter um tipo de mendigo que ela não via há século, que era o que bate a porta para pedir esmola, que é muito mendigo do interior ou do subúrbio, e que esse tipo ela não via assim há séculos. E ela me chamou a atenção para esse costume que acaba a fome batendo na tua porta de novo e dizendo, estou aqui, voltei, né? Talvez a nossa notícia mais desagradável desse cenário de hoje. Fruto de uma política aí. Sim, desastrosa, né? De arroxo, né? O velho, acho que até o palavreado, a gente volta ao velho, a manchete do arroxo e etc. Né? O que está acontecendo com o Bolsa Família mesmo, para voltar um pouco a falar do Nordeste, é criminoso. Porque você está cortando e está tirando e está eliminando uma fila que já era grande e onde essas pessoas vão buscar qualquer coisa? Em lugar algum. Não há. Não há como. Então, acho que você tem um desastre aí muito maior, que anunciadíssimo. Bom, a gente começou falando aqui de um período, vamos dizer, heróico do jornalismo, né? A grande reportagem, e queria que você comentasse a cena do jornalismo de hoje. Isso. Ontem foi anunciado o índice de crescimento do PIB, é o pior dos últimos 3 anos, Sim. 1,1%, pior que os governos Temer. E hoje, quando o presidente da República foi lá no cercadinho, né, no chiqueirinho, como alguns chamam, né, os jornalistas fizeram essa pergunta sobre o PIB para ele, não respondeu, e no lugar disso levou consigo, estava lá com ele, um ator que, vestido com a faixa presidencial, ofereceu bananas para os jornalistas. Cara, eu confesso, eu fiquei... eu tenho... Vez por outra, acabo ficando um pouco deprimido com o noticiário, né? Que eu acho que é uma... porque eu acho que até o nosso grande época, a nossa grande luta de hoje é manter a sanidade. E vez por outra eu perco um pouco diante de coisas desse tipo. E que não é bom perder a sanidade jamais. Mas essa cena de hoje foi muito deprimente. Eu me vi muito no lugar daqueles repórteres, porque quantos cercadinhos já não enfrentei. Só que com o pior dos piores dos presidentes, eu recebi um mínimo de tratamento civilizado. Sei lá, com o Sarney esperando ele lá numa praia do Maranhão, ou mesmo em Brasília. Eu lembro o máximo que ele reclamou foi um dia que fiz uma matéria desagradável para ele sobre o domicílio eleitoral dele lá no Amapá, e o máximo que ele me xingou foi dizer, um Chico com X, não vou respeitar. Para você, o máximo de xingamento para um repórter, você vê o nível de civilização. O Fernando Henrique ficava numa porteira lá perto do sítio dele e tal, mas no mínimo aparecia um Sérgio Mota
num canto e dava uma notícia, que é uma excelente fonte, né, de todos nós repórteres da época. Com esse tratamento de hoje, é desumano, é deprimente. Hoje, com o ator, o humorista lá, insistindo com aquela banana, insistindo para ser perguntado, porque também, eu acho que ele queria ser levado, é humorista, mas queria ser levado a sério nas perguntas. Ele queria que o jornalista fizesse pergunta diante daquele silêncio ou retirada, né, dos nossos colegas heróicos que aguentam ali diariamente, acabou ficando um espetáculo deprimente, ele com aquela banana e ainda a plateia insistindo no trocadilho do furo, naquela coisa horrível. Então, hoje acho que não tem cena mais deprimente. Se o objetivo é encobrir a realidade, encobrir o micro-pibinho, não sei se... Talvez no público dele consiga algum efeito, mas eu acho que está exauriu também, né? Esse método eu acho que está chegando ao fim. Essa coisa das claques aí no Alvorada, ou nesses quebra-queixos, como se chama aí, isso é uma novidade? Nesse sentido Nenhum presidente reuniu uma claque, provavelmente... Não, mesmo quando tinha essa foto, a coisa ficava à distância e não tinha interferência esse incentivo à interferência. A impressão dá que é uma coisa organizada. Organizada, isso quase parece ensaiado, né? Nunca teve, em nenhum momento, sabe? Não, nenhuma. Esse tratamento nunca houve, né? Não. Eu peguei até um pouco do Figueiredo, ali da transição, né? Do final em Brasília, nunca, a não ser o Newton Cruz, com a cavalaria já no plano piloto, ali em cima da população em geral e dos estudantes. Mas não há esse... Eu acho que só o cavalo do Newton Cruz em cima com a sua cavalaria é equivalente ao que se vive hoje. Mas nesse sentido da humilhação, de colocar naquele canto e a claque de lado, acho que nunca foi... E eu fico em dúvida, eu confesso que eu não tenho uma resposta embora eu fique indignado com de ter colegas ali, sei lá, se retirar, não participar mais desse circo, ou ser testemunha mesmo disso, da estupidez, e estar ali com seu gravadorzinho heroicamente. Eu confesso que eu tenho dúvida, não saberia... É uma polêmica. Se eu fosse diretor de redação, eu não saberia, ia ter que conversar muito com quem está lá para entender. O certo é que o governo Bolsonaro e o próprio Jair Bolsonaro são os dois, o governo em geral e o presidente, responsáveis pela maioria dos ataques à imprensa, a jornalistas, pessoas e a veículos de imprensa no ano passado. Eu trouxe aqui para pedir para você comentar um levantamento feito pela FENAGE, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, reúne os sindicatos de todo o país. Então, eles contabilizaram no ano passado 208 ataques a jornalistas e veículos de imprensa. No ano passado, o primeiro ano do governo Bolsonaro. Desses 208, 121 foram de autoria do presidente Bolsonaro ou do governo. Isso representa um aumento de 54% em relação a 2018, que já foi muito dramático. Né? Sim. Você não se via esses ataques assim, que sei lá, já fui como repórter, já fui vítima de vários deles e tal, mas era assim, sei lá, num comício na Moca, vinha, sei lá, a turma do Zé Índio bater em fotógrafo, tomar o filme, lembra uma vez lá com o Gaudério, com o Antônio Gaudério? Antônio Gaudério, um grande fotógrafo. Dos maiores. Então via um capanga tomar o filme, tentar bater no repórter e no fotógrafo e tal. Acabava sempre sobrando, o fotógrafo acabava sempre apanhando mais do que o repórter, por conta da posse da máquina do filme. Com Maluf, então, mas ficava muito nos arredores sei lá, no Bico do Papagaio, já na luta de sem terras. Então, o repórter costumava muito ser humilhado, massacrado, mais nesses arredores. Digamos, numa política menor, não... institucionalmente. Não presidente da República, Palácio do Planalto, com um bocado de instituições
por trás. Sabe? Era muito nessa marginalidade da política. Capanga de vereador, capanga de fazendeiro, feitor de um fazendeiro, lá no Bico do Papagaio, em região de conflito de terra, área de usina de cana-de-açúcar em Pernambuco, em momentos de cobertura de greve dos canavieiros. Então, era nessa... O mapa era esse, não uma instituição, né? A agressão oficial da instituição Presidência da República. Parece que esse submundo chegou. Você usou a expressão marginalidade da política. A marginalidade chegou. Esse submundo subiu. Esse submundo está lá. O submundo está lá no Planalto, na Alvorada. O outro fotógrafo que eu lembro apanhou um pouco mais do que o Ednardo, o Eduardo Knapp lá também. Eduardo Knapp, sim. Foi do Zé Índio, mais propriamente falando, lá da turma de vereadores. Mas ficava muito nesse, chamemos de submundo, assim. Era uma intimidação das bordas. Ou será um subempreiteiro, empreiteiro que ganhava a obra que chamava Gato na época, na cultura das falcatruas de construção civil no Brasil, de obras públicas. O subempreiteiro que ganhava uma obra de forma, assim, com a maior corrupção possível, mandava um capanga te pegar lá na hora que você estava apurando sobre a licitação. Sabe? Era nessa baixaria, não chegava a nada institucional, e ninguém assumia essa baixaria, como eles também têm um certo orgulho, né? Há um certo orgulho. Não é só pegar eles se orgulham desses números da FENAGE. Para eles é um elogio. Pois é. A própria distribuição de bananas feita hoje, né? Ela remete à banana que o Bolsonaro deu. Sim. Sim, é uma sequência do discurso dele, né? Do gesto dele. Ó, a gente está aqui com uma pequena assembleia nos acompanhando aqui. Coisa boa. Agradecer viva a sua viva participação aí, convidar para divulgar, espalhar, compartilhar nas redes sociais. E eu queria trazer aqui a pergunta da Natália Barbosa, que é exatamente sobre essa questão aí do chiqueirinho, do cercadinho, que ela pergunta, não é o caso de ir atrás dessa claque, de entender quem são, sobretudo quem organiza e patrocina esse grupo que fica... Será que a imprensa está devendo isso para a sociedade? Enfim... Eu já vi alguma outra, assim, não grande reportagem, mas alguma outra matéria com perfis de quem era essa... quem são essas pessoas que vão lá e que estão... me pareceu até assim, ser um esquema amador, no sentido de as famílias estão lá porque admiram, porque estão em Brasília, estão passeando e querem fazer uma foto com o presidente. Nada contra isso, sempre aconteceu em Brasília. Sempre estava lá, o Sarney saía, tinha gente, Lula, FHC, Itamar, mais gente ainda, são sempre os mineiros todos lá com ele. Então sempre houve esse... O que nunca aconteceu é uma claque que parece um pouco ensaiada antes, e que ela faz uma intervenção junto com dependendo da resposta do presidente, para massacrar os jornalistas, os repórteres. Isso que é o dado novo e chocante da história, né? Não, eu ia te perguntar sobre a reação dos jornalistas, né? Você falou que fica em dúvida só qual seria a melhor reação, né? Abandonar ou registrar. Agora, não há, de parte das empresas e das entidades jornalísticas, um pouco de... como é que eu vou dizer? Um laissez-faire. Um pouco de... Meio que a impressão que dá, parece que as empresas lavam as mãos e deixam na mão dos jornalistas, ao mesmo tempo pressiona, ao mesmo tempo libera. Essa impressão, a gente não tem conversado com ninguém nessa área, mas é uma impressão que dá à distância. Eu não sei o que eu creio que estejam em dúvida também, em relação... tiramos a cobertura e
vão apostar no outro canal de comunicação com o presidente da República e tal, saímos do cirquinho ou vamos registrar a estupidez diária dele, sabe? Eu fico bem em dúvida, por isso que eles são heróicos, aqueles meninos são... Poderia ter uma reação do governo Figueiredo, dos fotógrafos que colocaram as máquinas no chão. Isso. No final já da ditadura, ali no dito período da transição. E eu acho que esse tipo de reação é interessante, né? Eu acho que foi uma coisa pontual. Foi. Eu tenho lembrado sempre também aqui do caso... Não foi política de grupo nenhum, né? Foi iniciativa dos repórteres ali. No caso no Reino Unido, agora, o Boris Johnson fez uma seleção de jornalistas que poderiam entrar ou fazer perguntas, todo mundo saiu da coletiva. Sim. Mas são coisas pontuais. Aqui parece que é uma política... Surge a dúvida, quer dizer, como é que fica a cobertura em geral? Né? A imagem assim, é de muita humilhação, né? De ter que... Eu acho que hoje chegou assim, a um ponto de... Porque não era nem o presidente. Era um dublê escroto para achincalhar, sabe? Então, chegou num ponto... Não tem a palavra limite em relação a Bolsonaro, né? Mas hoje acho que passa a ser interessante que tem uma decisão das direções dos meios de comunicação, né? Que estão lá todo dia. A gente tem notado já de alguns dias atrás e hoje nas redes sociais muitos comentários eram nesse sentido aí, de que tem que dar um basta. Os diretores, as empresas não vão se manifestar, os seus órgãos. Enfim, uma coisa... tomara que saia alguma coisa nesse sentido. Essa coisa das fake news, também você tem, com a sua história aí no jornalismo, na reportagem, enfim, você lembra de algum período que a gente tivesse em tamanha mentira, com tamanha mentira, com essa fartura bem feita às vezes, né? Bem elaborada, bem empacotada. De mentira. Como é que se navega nesse mundo? Não, eu acho que a gente não teve essa... porque há quem diga que não, sempre houve. Se ela pegar a Guerra de Canudos, tem algumas coisas para... Mas eu acho que aí era mais eu acho que não sei se dá para carimbar como fake news, acho que é mais já era uma interpretação, se você pegar os jornais da época, mesmo havia uma interpretação e tentava passar para os seus leitores que aquilo era um bando mesmo de fanáticos e etc. Mas não há um registro assim de alterar a notícia em relação, sei lá, ao número de mortos, a perfil das pessoas, a cara das pessoas. Acho que nesse modelo de hoje, não vejo, não tem como... O que você tinha, a gente falou da cobertura dessa área de corrupção em construção civil, tinha muito o que a gente chama de plantação. Tentar plantar que não, a empresa tal foi desfavorecida porque tem um cunhado de tal presidente. Você tinha muita plantação, assim, você tinha uma assessoria de plantação muito forte já. Que era de convencer o jornalista e um pouco o público de que a história não era aquela outra. Mas isso faz parte do jogo. Era do jogo da comunicação, né? Da pressão, contra-pressão, e o que só forçava o repórter a apurar mais, aí mais atrás. Mas imagina uma construtora fabricar um laudo ambiental, para dizer que a outra não teria condições. Você nunca viu. Não havia nesse tamanho do que a gente vê hoje, que não existia. Tinha um jogo chamado jogo bruto, da disputa de obra, disputa política no geral, mas se amparar em fake news nesse tamanho que está hoje... E como é que fica o jornalismo nesse quadro? Como fazer jornalismo nessa circunstância de ter uma extrema-direita no poder, ter essa miríade de fontes de informação ou de desinformação? Como é que você encara? Tem um comentário provocativo aqui para ti. Boa. Já manda. Duarte reclama aqui. Chico, sai de cima do muro.
Muro? Meu Deus do céu, eu não sabe o quanto eu já perdi, porque então meu muro é o muro que mais prejudica no mundo. Então eu quero um muro tocando, não esse muro. O muro que eu estou só me prejudica, cara. Que muro é esse? Talvez ela queira uma coisa mais, uma coisa mais pesada da minha parte, que acontece vez por outra quando eu saio um pouco da sanidade, mas eu acho que o grande desafio hoje é também não ir se você responder na mesma linguagem bolsonarista, eu acho que e eu já cometi muito isso em rede social, etc, e eu acho que é um pouco, eles querem nos sequestrar para esse lugar. Esse lugar da guerra acho que interessa muito, que a gente vai trocar balas ali, tiro nessa mesma, porque aí você vai recorrer também a números falsos, a imagens falsas, etc. Então, se a gente cair nesse sequestro deles, então lascado para sempre. Acho que não pode ser dessa forma. Eleonora, eu não sei o melhor estilo, o melhor modo de enfrentar isso como repórter, como cronista, ou como colunista, fazendo jornalismo. Mas eu acho que exige o dobro, né, de apuração, de tudo. Tudo que já era existia um chamado grande esforço de reportagem, hoje é triplicado, né? O repórter tem que trabalhar 1000 vezes mais em qualquer coisa do que trabalhávamos quando o que havia do outro lado era apenas uma assessoria de imprensa eficiente, plantando uma coisa ou outra. Então é uma hora de um jornalismo quase de guerra nesse sentido, de apuração muito. E a apuração, acho que está um pouco em queda. A gente falou de Homem Gabiru, de reportagem mais, digamos, de campo, de Brasil real, mas tem um grande desafio, que é o que fez muito a Patrícia Campos Mello, que é decifrar esse submundo. Esse submundo da informação, da fake news, da plantação de WhatsApp. Eu acho que esse é o grande terreno hoje e quem se equipar para fazer esse trabalho, né, vai fazer, acho que a melhor história possível de hoje. É o caso da Patrícia, que se preparou e fez já durante a eleição, né, ela antecipou muita coisa que agora é que a gente tá vendo aí. Eu tenho esperança. Ela construiu uma solidez que todos os ataques baixos, tudo cai por terra, não adianta. O material dela enfrentou assim, toda essa usina de fake news em pé. A cada coisa ela tem uma resposta, ela tem prova, ela guardou, sabe? O grande trabalho de jornalismo de hoje é o dela. Essa história. E eu acredito assim, que a gente tem uma molecada aí que se preparando para ser a turma da Patrícia ou coisas parecidas, que nos dá um pouco de esperança. Eu acho que enfrentamos na eleição de 2018 uma guerra, um universo que a gente não estava preparado, não tinha informação, não sabia como investigar. Eu sei entrevistar 1 milhão de camponeses na Zona da Mata, e sei ler aquela história, ler os números, pegar uma pesquisa, olhar no olho do entrevistado, etc. Mas muitos de nós não estávamos preparados para essa investigação, de uma coisa mais sofisticada, dessa indústria de fake news e indústria da disseminação disso. Eu vi muito durante a eleição, até vi funcionando, vi a minha própria família no Nordeste, como ia se construir um voto. Eu tinha na cabeça e depois, sabendo em quem votou, ou no Haddad ou no Bolsonaro, dentro da própria família, e com a minha leitura de WhatsApp e de algumas matérias do período da eleição, até sei ler o voto, como ele foi decidido, um pouco de religião, um pouco tem uma matéria final da Isto É, que como ela foi importante nessa consolidação de um voto bolsonarista, uma matéria dos processos do Haddad, que ninguém nem deu muita bola,
como eu vi gente da minha família citando essa matéria. Pô, mas também o cara, olha aqui, tantos processos. Essa matéria que parece até de encomenda para a campanha, essa matéria foi importantíssima numa consolidação de voto, porque porque eles davam muito pau no Lula, tinha toda a história do Lula, e teve uma hora que o Haddad teve um pouco de vida própria e de um cara, pô, esse cara é legal, esse cara, pô, conversa bem, professor, eu acho que quando precisava de uma desconstrução do Haddad, essa foi uma matéria que foi importantíssima. Então, a gente sabe uns dados, assim, o que definiu muitos votos a partir da família de cada um, do seu universo ali. Do teu universo na firma, acho que todos nós temos uma ideia de construção de voto, mas não estávamos preparados, né, para essa investigação mais aprofundada. Você acha que faltou preparação dos jornalistas ou houve uma decisão política, ainda que não expressa em todas as letras, de não investigar muito o Bolsonaro? Porque a rigor não saiu muita reportagem sobre o Bolsonaro. Mas havia uma hora que o candidato não era Bolsonaro, o candidato das grandes, da mídia no geral, assim, a opção, digamos, não, que o Bolsonaro acho que nunca foi candidato mesmo da mídia em momento algum. Virou a opção. Né, era a aposta óbvia, era Alckmin, né? Era o candidato perfeito para ganhar a eleição. Com desgaste do PT, com Lula preso, tirado fora pelo juiz ali, cartão vermelho construído da forma que mais maluca e absurda possível. O candidato era Alckmin. Quando, já mais na reta final, sim, aí é a opção. Aí não vamos carregar tanto por em cima do... Mas mesmo assim, eu acho que a gente não... Fora um caso ou outro, o caso da Patrícia, nesse campo que nós mais velhos chamamos ainda de informática, certo, ou na internet. Internet, sim. Os crimes dessa área, não havia mesmo preparo. Sabe, mas óbvio que faltou o pronunciamento da mídia em relação a quem era Bolsonaro. Faltou, sei lá, a matéria da Elvira Lobato sobre o Collor e os usineiros de Alagoas. Exatamente. Faltou esse tipo de matéria. A ligação com milícia, enfim. A investigação, o início da investigação da ligação da família com as milícias é pré-eleição, é muito antes. Né? Faltou um repórter na Assembleia, e eu acho que foi, e alguma coisa deve ter ficado engavetada, mas não teve para comparar o cenário do Collor, porque é um cenário o resultado é tão desastroso quanto, ou talvez pior, aquela matéria da Elvira todas as ligações do Collor. Ali, se você sabe, ali foi um papel de imprensa feito com... Enquanto estava a Veja, onde eu trabalhava na época, na sucursal do Recife, estava todo mundo ou passando pano ou fazendo capa de Caçador de Marajás. A Folha fez uma grande... Traçou um grande perfil do Collor, né? Você tinha ali todas as ligações, você tinha uma coisa... a bandalheira estava muito já explícita, e você não teve isso. Na reta final, acho que todo mundo... acho que todo mundo já... Sim. Sim. Faltou isso ganhar manchetes em TVs, e rádios, jornais, etc. Porque aí acho que já estava em jogo... Aí já era o antipetismo, já estava, não vou... E a crença, né? Uma crença maluca que não, vai cuidar da economia, porque é outra falácia, né? Quem lê o meio artigo do Paulo Guedes, por razão de me maltratar, eu lia o Paulo Guedes no Globo. Porque eu achava tão absurdo que isso não pode ter esse economista no Brasil. Porque já era isso, sabia que ia destroçar qualquer programa social, qualquer ideia de proteção a pobres, sabia que ele ia mandar para debaixo da marquise, como está mandando, né?
E o mesmo resultado do PIB a gente está vendo hoje. Não tem resultado, não tem. Um fracasso. Não dá. Se quiser blindar pela economia, pior. Sabe, não tem. E passamos também esse primeiro ano do governo, hoje ainda parece que é anunciado como surpresa esse PIBinho. Isso faltou também, né? Faltou um olhar para a economia mais atento para pelo menos avisar, né? Mas parece que ao longo desse período, aí, desse primeiro ano, e mesmo logo depois da eleição, que havia uma crença, ou talvez até uma esperança da imprensa nessa política neoliberal. É a política que a imprensa geral, que a grande imprensa... E a salvação da própria imprensa, a salvação da sua opção na eleição. Se você se ampara um pouco, escolhi esse troço que está aí, etc., mas olha, está aí a economia. Aí apresentasse pelo menos 2%, né? No pior dos cenários, mas também não. E não é número frio, esse PIB você vê já a volta da velha esmola de gente batendo na porta. PIB serve para dizer um bocado de coisa, não é só para ser manchete do valor, sabe? Mais de 50 mil pessoas morando nas ruas. PIB. Crescimento. Sim, precisa ler o PIB com gente na rua, né? Ler com as imagens que a gente vê hoje na rua. Você está agora dedicado muito à crônica, né? Sim. Você está pescando essas histórias nas ruas. Como é que é essa vida de cronista e o que tem te chamado mais atenção nesse país agora com a extrema-direita no poder? Eu acho que tem uns dados, tem esse fundamentalismo, né, religioso que é errado dizer que é dos evangélicos do Brasil, porque não é, sei lá, minha mãe é evangélica, minha mãe está longe de achar que o Bolsonaro é mito ou santo. Então tem... Como é o nome do Só tem tal personagem dessa televisão. Dona Maria do Socorro, lá em Juazeiro do Norte, bairro Timbaúba. Então, tem uma a gente erra muito, às vezes, voltando para a sanidade, quando perde um pouco a sanidade, esses evangélicos, isso aqui, não é assim, é outra coisa. Esse fundamentalismo de crença no Messias, nesse falso Messias, não é de todo mundo. Mas de observação de cronista, eu acho que a grande história hoje é a volta dessa matéria, dessa crônica que a gente tinha, que infelizmente vamos voltar a fazer. Eu não queria voltar a fazer a mesma crônica que eu fazia nos anos 80, sabe, de aumento de mortalidade, de aumento de gente na rua, mas esses são os personagens, né? É a forma de... uns contam com manchete de economia, a manchete free, etc., ou gráficos, e acho que o cronista é colocar essas faces, esses rostos nos jornais, nos portais, e etc. A gente tem que contar a história a partir dessas pessoas, né? E a grande crônica é a precarização, né? A grande crônica é o Uber. E o mais louco é que até os próprios cronistas são um pouco Uber, porque eles também são... É o precarizado contando a história dos mais precarizados. Então, eu de certa forma, sou um cronista uberizado, no sentido de atendo uma encomenda aqui, uma crônica lá, outro pede uma crônica no outro canto. Os cronistas também estão, os jornalistas no geral, estão um pouco uberizados nesse sentido. Mas isso eu acho que é o assunto, não só do Brasil, é o assunto do mundo, né? Esse trabalho, hoje estava vendo que até criaram agora também para faxina R$19,90 e tal. R$19,90? Para pequenas casas. Eu vi um anúncio, não sei até que ponto vão corresponder. Mas claro que esses são serviços que começou com transporte, mas eles vão ser... Tem na saúde já, muita coisa. Mas o que você vai entregar e o que essa pessoa vai receber em troca, né? Não vai, quando fizer as contas, não vai dar certo para ninguém. Nem para quem foi faxinado, nem para quem faz a faxina, nem para quem fez a corrida, nem para... No final das contas,
é uma conta maluca que não dá certo. A conta que dá certo é você ter um emprego e poder comprar uma geladeira, a prestação, porque você sabe que naquele mês você vai ter. Você não pode ter economia se eu não tenho garantia que em maio eu vou ter a 4ª prestação das Casas Bahia. Se eu não tenho isso, e se eu estou na clandestinidade, só se eu for meio maluco. Claro que a economia vive de maluquice também. Meio maluco, compro, vou arriscar, será que naquele mês eu vou fazer tanto? Então, acho que não dá para pensar em economia, né, de consumo, se você não tem a garantia mínima na caderneta ali. Eu não posso comprar. Então, é uma história aí que a gente já citou aqui, queria lembrar de novo e sugerir que você assista também desse filme do Ken Loach. Sim, pô. Você Não Estava Aqui, que ele traça um quadro de forma brilhante do drama. Esse é o grande cronista, esse é o grande cronista universal hoje desde o Daniel. Ele acho que pegou isso como missão, assim, já está de contar essa história. E os personagens deles são o povo. Olha. O povo, ele está contando, falando tudo sobre economia e política a partir desses caras, né? Bom, um outro tema, imagino, para o cronista aqui no Brasil, é o do resultado da destruição do Estado e da destruição da economia de tudo, promovido pelo governo. Eu fui fuçar nas suas crônicas aí e me chamou a atenção uma que o título era Só o Ensino Público Salva o País. Você fala lá numa das universidades lá da região do Cariri e de como, quer dizer, isso foi construído num determinado período e agora está a míngua. Sim, isso não tem mais valor, né? Eu pego a partir de uma formatura, de uma festa de formatura da Universidade Regional do Cariri, que foi criada ali no governo Lula, mas a semente dessa história era um projeto da Violeta Arraes, irmã do governador Miguel Arraes, e eu conto a partir dessa formatura um pouco da história da família também, né, que passou eu fui a primeira pessoa a ter a entrar na universidade de todas as gerações dos SARS, o clã dos SARS, eu fui o primeiro, e por conta de uma trajetória em escola pública, primeiro até a Universidade Federal de Pernambuco. E de várias gerações foi o único a chegar. E depois que o ensino público passou a ter um maior orçamento e valorização, cara, assim, eu não conto mais, eu não dou mais. Eu e minha mãe sempre ficava contando, volta a Dona Maria do Socorro, contando quantos primos já se formaram e tal. E hoje a gente não conta mais, por conta de uns 3 governos aí que possibilitaram as pessoas se formarem lá no Crato, Juazeiro, nessa Urca, ou indo para Fortaleza, para o Recife, para onde eu fui. E hoje a gente não sabe mais quantos primos são formados. E essa conta, se você volta para os anos 80, era muito fácil. É o filho de Socorro. E foi para o Recife. E mesmo assim, jornalismo. Né? Francamente. Para fazer uma autopiada. Mas aí hoje tem gente na área de saúde, professores, etc. Isso é resultado esses retratos interessam muito para um cronista. Isso é resultado de uma política pública. Isso não é gráfico. Aumentou tanto aqui, aumentou lá, criou 17 universidades públicas no governo Lula, etc. Não, tem os primos lá, tem pessoas. Sabe, tem gente que se formou nesse período para contar essa história. E essa crônica da formatura foi uma forma de eu recuperar um pouco essa minha... Foi no começo dessa crise na educação desse governo. Porque essa crise, o que essa crise aponta, ou o que a própria política do governo, desse governo aponta, é que daqui a 5 anos, ou até menos, não vai ter mais primo para festejar. Não. Que festeje a formatura. Vai estar todo mundo deprimido ou desempregado. Sim.
Eu acho que na educação, acho que é acho que é um projeto muito claro de privatizar, né? A existência da universidade pública, acho que para eles é inconcebível, e se ficarem mais, eu acho que acaba. Acho que não dá para acabar numa gestão só, mas em 2 gestões eles acabam com a universidade pública. Bom, tem mais temas aqui. Vai lá. Né? Um dos seus temas também diletos aí das crônicas são as relações afetivas, a relação sim, pode ser. Incensar a mulher. E como é que você vê? Isso também está sob ataque. Nós estamos hoje, eu queria lembrar, 721 dias do assassinato de Marielle, né, que talvez seja o fato mais emblemático, que resume tudo isso: o ataque à polícia, o ataque à mulher, o ataque ao diferente. Eu acho que isso é o marco dessa era de brutalidade, né? O assassinato da Marielle, acho que representa um exemplo de mais brutal possível. Mas sabe que até mesmo essa minha crônica mais lírica, amorosa, etc., a realidade ficou tão urgente, cobrando uma resposta, uma crônica mais ligada ao tema, que até o meu lirismo, assim, essa realidade roubou um pouco. Vez por outra eu sinto falta de fazer uma crônica mais lírica, etc., porque no segundo parágrafo eu já estou lá no cercadinho junto com os repórteres, porque é um tempo é muito grave o que a gente vive. Não é brincadeira. Então até essa minha crônica mais lírica, ela foi um pouco, ainda tento cometer hoje. Se eu estou escrevendo também, não. Sei lá, leia o mundo. Sei lá, eu fiz hoje a crônica que eu publiquei estou publicando também toda quarta-feira naquele site Metrópole de Brasília, que é mais uma crônica sobre algum fato da semana. E eu consegui dar uma saída, eu estava muito Bolsonaro, consegui dar uma saída, e falando de delicadeza, com o abraço lá da Elza Varela nas mulheres trans do presídio. Então já consegui, com uma imagem forte da semana, né, que acho que recupera um pouco dessa delicadeza que a gente está precisando. Tem uma charge exatamente sobre isso, que mostra o Brasil todo em fila para abraçar. A minha crônica nada mais é do que, em palavras, aquela charge, sabe? Ela é um pouco a tradução daquela charge. Então eu procuro, vez por outra, tentar sair um pouco da política mais dura e, sem deixar de ser político, com uma imagem de delicadeza, com uma coisa ou outra, ler a semana, dar uma leitura da semana, por outra imagem, que não seja obrigatoriamente porque você vai se embrutecendo também junto, né? Esse nosso plantão com essa realidade maluca vai deixando a gente embrutecido também. E você se pega respondendo e no mesmo tom, e na mesma raiva, e na mesma ira. E por proteção, acho que buscar essas delicadezas, acho que faz bem não só ao cronista, como à população em geral. Vai lá, Rodolfo. Bom, então eu queria voltar, talvez até ao início da conversa, que a Eleonora lembrou algumas das suas grandes reportagens, do caso do PC Farias. Eu pergunto, como é que você vê o andar da carruagem desse governo, da situação do Brasil? Você acha que pode surgir aí um Pedro Collor, um PC Farias, que seja um gatilho para desmoronar por si o governo, a oposição consegue construir um polo que seja realmente capaz de enfrentar? Parece que isso não está acontecendo hoje. Sim. Como é que você... o que você descortina aí? Eu acho que assim, você tem vários Pedro Collors aí no horizonte, né? Você vê, sei lá, o próprio Bebiano, você vê que ele está claramente guardando coisas. Ele está querendo vender a mercadoria mais cara em 2022. Você vê que nesse Roda Viva ele chegava ali... O Carlos. E parava.
fecharam tudo. Eu acho que você tem o Alexandre Frota, você tem a Joyce, você tem muita gente, né? E além se for mais para a Mionesa, para o varejo, para a Assembleia Legislativa do Rio, para o mundo das milícias, né? Você tem a família do Adriano morto, lá desse arquivo morto. Você tem muita coisa, né? Acho que em política não se protege, por mais que tenha crença sem limite nas coisas, você não protege, você não protege com esse bocado de gente que estava no teu entorno, estava na tua sala, estava decidindo a composição do cenário da tua mesa de café da manhã para parecer pobre, né? Que era o caso dessa revelação agora, acho que não sei se do Frota. Foi do Alexandre Frota. Então você tem muita coisa para vazar, é impossível você segurar. E tem, obviamente, os canais. O que eu fico em dúvida é que o canal institucional, o Ministério Público do Rio, o STF, de alguma forma, na hora de referendar ou não. O que eu queria a Polícia Federal, o que eu queria é que esses órgãos funcionassem. E eu acho que desses vai depender muito do xadrez de 2022. Se o governador do Rio vira candidato mesmo, isso é mais possível de vir à tona. Se o governador do Rio se alia de novo ao bolsonarismo, isso é engavetado. Os canais oficiais, eu acho que a Procuradoria Geral da República, eu acho que é impossível sair alguma coisa lá. A Polícia Federal, você vê que vai ser impossível sair alguma coisa de lá. A não ser que a história o caso Collor é um exemplo disso. Assim, a Polícia Federal também estava toda na mão durante muito tempo. Chega uma hora que tem um racha, né? Chega uma hora que tem um racha. Tanto que você pega... Até a última hora estava combinado, inclusive, não botar o GMPC, não sei o quê, porque a Polícia Federal ainda era, pelo menos 60% aliada. Mas tem hora que rompe, tem hora que vem um maluco dentro da própria entidade, e isso eu acho que pode acontecer no Ministério Público do Rio, pode acontecer na Polícia Federal. Isso é o que eu torço, porque eu prefiro que seja por razões institucionais. Apurou-se, chegou à conclusão que isso aqui é quintal o Planalto é antessala da milícia. Então, opa! Mas essa reserva aí de Pedro Collor é gigante, né? De pessoas entregarem a história, porque cria a reserva de inimigo que ele vai criando cada semana. E tem muita gente de submundo mesmo, que fez todo esse trabalho sujo de 2018. Então, acho que a gente vai viver momentos emocionantes pela frente. As instituições precisam funcionar para que essas denúncias tenham segmento, né? Tenham consequências. Sim. Porque para um cara desse chegar, ele vai ter que estar muito... Para ele chegar, vai ter que estar muito armado de provas, né, para que ele tenha credibilidade. E mesmo assim, isso pode morrer em uma semana na mão do Moro. Assim, o papel atual do ministro Sérgio Moro é silêncio, ou de apoio aos policiais do Ceará. Ao apoio amotinado, né? Assim, um papel longe do institucional, né? de um ministro da Justiça. Nem aquele protocolar, vamos apurar, tem sido feito. Porque sempre teve isso, né? A famosa nota para a imprensa. Vamos apurar, abrimos um inquérito no Rio, não chega nem a esse ponto. Porque o discurso deixou de ser, temos que governar para todos, vamos fazer... ficou um discurso de vamos perseguir os inimigos, os inimigos são o diabo. Então, isso de forma declarada. Uma coisa declarada, quer dizer, a aposta é na cisão mesmo, né? E na intimidação do adversário. Você que cobriu, então, digamos, da redemocratização até, enfim, muito proximamente agora, você acha que o jornalismo hoje está mais complicado de ser feito, está menos complicado, está melhor, está pior? Olhando assim numa panorâmica, digamos, no final da ditadura militar até agora. Eu acho assim, tem
você pega os nomes, temos grandes repórteres em todos os meios de comunicação, mesmo com essa precarização, né, das redações não contarem mais com repórter que ganhava um salário maior, etc., ou com estrutura para viagem e aposta em grandes reportagens. Mesmo com tudo isso, temos um elenco fortíssimo, eu acho, em todas as redações ainda. E temos principalmente o que foi criado nos últimos tempos de sites, novos portais, mídia independente, como a de vocês, como várias outras, né? Então, acho que não é... Acho que é mais de decisão editorial do que da base do reportariado, sabe? Acho que é mais de... Podemos ir a fundo, vamos publicar? Porque repórter também cansa, engaveta 4, 3, 5 coisas, ele diz, esse assunto eu não vou mexer mais porque eu não vou publicar. Então eu vou partir para outro tipo de assunto. Então, acho que é mais de decisão editorial do que de reportagem. Reportagem você pega os nomes, tem muita gente boa. Tá lá o Rubem Valente botando para quebrar, você tem para citar um nome dos que eu mais gosto, assim. Também. Então é mais de decisão editorial. E tem uma coisa muito maluca que a gente chegou, as coisas foram para o limite de o que é escândalo e o que não é mais escândalo. Falei do Valente e lembrei da questão indígena. O que foi feito agora em relação à questão indígena era para ter caído a última geração de Bolsonaro. Então a gente perdeu o parâmetro de que é do escândalo, do decoro de qualquer coisa. Perdeu o parâmetro. Então o que vai precisar para dizer chega? Sabe, a gente perdeu. Eles colocaram num limite muito, muito alto. O que vai ser? Vai ser dizer que a repórter deu o furo de maneira pornográfica e passa 2 semanas e também já não vale mais nada. Sabe? Então a gente não sabe mais. Esse eu acho que é um desafio muito maluco, né? Essa anestesia de que... Está banalizado. Porque a questão indígena, eu acho que... E o cara não frear, continua... O garimpo entrando, dizimando, sabe? Essa questão da Amazônia já seria suficiente para parar. O que tem nos parado, o que tem ainda tido um efeito, espero que siga cada vez mais, o governo da Alemanha está mais firme agora em relação a isso, é boicote em compras ligado ao Mercosul, ao Brasil, por conta do estrago aqui. Eu acho que só isso vai acabar freando e alertando o próprio empresariado do Brasil, né? Mas voltando para responder mais especificamente a sua pergunta, eu acho que é mais decisão editorial. Acho que cada um desses grandes repórteres que a gente tem, acho que está com 1 milhão de pauta e 1 milhão de matérias e possibilidade de trazer à tona muita coisa. E essa decisão editorial, você acha que ela hoje ela está tímida ou ela está meio travada por ter tido no passado, por estar trazendo o peso das suas posições durante a campanha? Não foram poucos os veículos que consideravam que Haddad e Bolsonaro eram 2 faces da mesma moeda. Sim. Igualdade, isso. Sim, tem o famoso editorial do Estadão, uma escolha muito difícil, né, que ficou como símbolo dessa era aí da dúvida. Não, tem sido uma relação muito bipolar, né, no sentido da manutenção do elogio ao Guedes e uma porrada na questão dos costumes do Bolsonaro. Na questão do trato da imprensa, numa questão a outra, mas acho que está na hora de juntar um pouco as coisas. A grande cobertura agora é juntar. Existe esse governo, eu nunca vi, por mais que esse governo que seja, aqui é o governo da economia, aqui é o governo dos costumes, aqui é o governo do trato com a imprensa, aqui é o governo... Poxa, vamos juntar essas editorias, né? Vamos fazer um pool de cobertura. Guedes pertence ao governo X, Moro pertence ao governo tal. A blindagem do Moro até agora é um negócio absurdo.
Porque ainda está dentro da cota da reserva moral para 2022. Então, ele pode ser um pouco candidato de certa parte da mídia, ainda então está sob uma blindagem absurda. O que esse cara é beneficiado diariamente pela omissão da cobertura. Então, acho que agora a grande pauta seria: Guedes pertence ao governo Bolsonaro. Como a mulher do Moro falou em relação ao Moro e Bolsonaro. Moro e Bolsonaro são a mesma pessoa. Então, acho que está na hora da gente juntar também. E que reportagem você gostaria de fazer, assim, de Brasil, interior do Brasil? O que você acha que seria uma boa... se você tivesse todos os recursos eu ando me coçando de novo para voltar, então, porque acho que a realidade me tirou da crônica amorosa. Continuo amando minha mulher, minha filha, mas a realidade me botou está me botando para a rua de novo e tal. Mas acho que o universo que eu posso render mesmo é esse mundo aí do Brasil real, que eu sempre gostei mais de fazer do que Como eu acabei acertando 2, 3 coisas de corrupção administrativa ou política, acabei ficando muito preso a essa área. E fiz algumas coisas legais, etc. Mas o que eu gosto mais é dessa pegada mais do Brasil real, do mundo. E eu acho que chegou a hora de fazer coisa nesse sentido aí. No perfil do Moro? Nesse universo. Eu nunca fui assim muito bom em perfil, não, viu? Na construção, eu gosto mais sempre gostei quando eu tinha ali a permissão e a folha bancava, por exemplo, de chegar num lugar, dormia no lugar, ia para a praça, ia para o mercado, começava... que era um luxo inconcebível para hoje. Claro que eu fazia com que o jornal no domingo tivesse a matéria, estava lá, na sexta parava tudo e ia fechar a matéria do domingo. Mas essa ideia de você ir para a feira, conversar com o personagem, passa na prefeitura, vai não sei aonde e ler uma região, que pode ser um retrato do Brasil daquele período, isso é uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer. Ou outra matéria, sempre se falou nas 1000 reformas da Previdência, mas num determinado momento, acho que no governo FHC eu fui para uma região que as pessoas nunca conseguiam se aposentar, na zona da mata de Pernambuco, nos canavieiros, que começavam a trabalhar aos 8 e morriam de morte morrida ou matada, como diz João Cabral de Melo Neto, aos 30. Essa é uma das reportagens também que eu gostei muito de fazer na época, que são coisas que se conta a história das pessoas e não deixa de ser uma porrada política, econômica e etc, né? Então, acho que eu estou me coçando para voltar para esse universo aí. Acho que eu vou dar umas voltas com a minha mãe lá. Ela está com um olhar mais apurado do que eu. E essa situação de não se aposentar nunca vai se repetir. Sim. Essas mudanças aí. Agora vai ser de uma crueldade. Evidência no mundo do trabalho. É que você já tem uma geração aí que já deu isso como perdido e nem entrou na discussão. Sabe, enquanto eu estou lá ainda fazendo as contas e tal, e somando os fatores e tal, a pontuação, com a minha carteirinha azul, que é outra relíquia, vai para o Museu do Trabalhador Brasileiro, as gerações mais novas não têm essa conversa sequer. É verdade. O quê? Me aposentar? Sabe? Difícil. Não. Queria ainda falar de algumas coisas aqui que a gente começou a falar um pouco mais do Chico mesmo. Queria falar, eu estava vendo também na sua produção aí, você tem, se está certo o material que existe sobre você na internet, diz que você já é autor de 13 livros e tem mais 10 participações. Com autoria, sim. Queria que você contasse um pouco dessa sua produção, tão prolífica, enfim. Que você tem um filho dileto aí entre esses 13 e está planejando outros? Enfim. Isso era uma coisa assim desde o começo lá no Recife, assim,
esse lado literário, mais de cronista, eu sempre fiz a vida toda. Só que fui entrando para o jornalismo mais sério e ali a reportagem me tirou para um canto que não dava mais para estar com essa produção mais literária. Mas desde a minha largada existia isso. E eu só retomei quando saí da redação e fui trabalhar em casa, que aí, nesse novo modelo, deu para fazer várias coisas e ter sempre um livro ali no paralelo. Mas muitos são reuniões de crônicas que... tem uma reunião de crônicas da coluna Macho, da revista da Folha, ainda, começo dos anos 90. Então, tem algumas coletâneas e... um livro que eu gosto é de ficção, que é como se fosse uma autobiografia, mas com muita ficção, que é o Big Jato, que é uma história familiar. O livro saiu pela Companhia das Letras em 2010. E estou terminando agora outra ficção. Sim, virou filme. O Cláudio Assis, que é um diretor pernambucano, levou para o cinema, também com esse mesmo nome. Big Jato, é possível você ver nesses serviços de aluguel. Eu tenho esse mundo paralelo do livro que acaba ajudando assim, para dar um certo ajuda nos chamados para palestras ou para conversar com estudantes. Gosto de fazer, mas é um mundo que você não tira, você é menos que o Uber. O Uber literário, ele é menos do que o Uber faxina. Mas esse é um prazer assim, que eu mantenho desde sempre. Vou terminando outra ficção agora, que me serve até para, acho que até para aguentar a realidade, assim, uma viagem na ficção acaba sendo uma ajuda mental. Esse é no universo do futebol. É um romance sobre um goleiro, um existencialista e tal. Mas é uma ficção no universo do futebol. A gente tem pouco ficção no universo do futebol e eu sempre tive essa vontade de escrever nesse mundo aí, que é o futebol, uma coisa também que eu gosto desde o começo também, como jornalista, sempre atuei um pouco nesse universo, e é a vida desse goleiro. É meio uma homenagem ao Alberto Camus, que foi goleiro, então é um goleiro muito existencialista, muito a viagem dele ali debaixo da trave e tal. Esse deve sair ainda esse ano. O mundo do futebol é um que você transita também, fazendo comentários. Sim. Aproveitar aí, queria ver como você vê o futebol hoje, também vítima, ou enfim, parte desse universo da economia liberal, do mundo do liberalismo como um todo. Como vê, então, de um lado, como você vê o futebol, o esporte, nesse universo? E daí outra pergunta no meu terreno, e as chances do Brasil na Olimpíada? Até a Olimpíada, adiada ou não, com o coronavírus. O futebol está na mesma leitura econômica de grandes corporações, de fusões, etc. Você pega... O grande risco hoje é você ter domínio absoluto de 3, 4 clubes. Pegar a Champions League e ter o domínio ali, 2 times ingleses, 2 espanhóis e parar nisso, porque a concentração econômica é tão grande. Como você corre um pouco de risco no Brasil, começa a correr menos, porque aqui a disputa ainda é mais acirrada, com o caso do Flamengo. Começa a ser ter um certo modelo, uma espanholização, ficar muito 2 clubes, sei lá, Palmeiras e Flamengo, que é o que se imagina no universo da economia. Mas o futebol acaba sendo tão maluco que ele dribla essas... Eu já vi tanto ensaio de grandes corporações dos árabes para vamos dominar o futebol inglês, o futebol inglês. Máfia russa. Aí vem um time de subúrbio da Inglaterra e pega uma vaga na Liga Principal e esculhamba o esquema. Então é muito... Ou então os clubes que abriram ações, ninguém apostou tanto, basta 2 resultados ruins. Assim. O futebol ele é um pouco a prova do modelo econômico certinho, vir lá e vamos fazer assim, vai dar certo, porque
é o único esporte que o mais fraco ainda pode ganhar. Pode dar zebra, é diferente do basquete, ou das modalidades olímpicas, da maioria, que você sabe que o cara tem aquele índice e ele vai... Não, e a zebra, o 10º colocado no ranking, dificilmente ele vai ser ouro. Então, o futebol ele tem essa surpresa, então acaba driblando um pouco essas tentativas. Mas agora você tem um russo querendo comprar o Fortaleza, porque tá com um bom modelo de gestão lá no Ceará e tal. Sempre tem esses conglomerados tentando se apropriar também do futebol, que é um puta negócio. Você compra 10 moleques a preço de banana, vai lá, assina um contrato com a mãe, com o empresário lá no subúrbio, 2 meses cada um, tá uma commodity assim que dá... O mercado faz muito dinheiro ainda com isso. Só que não... Botar no papel e saber exatamente o que vai ser no fim do ano, ainda não conseguiram acertar isso com o placar em campo. Então, pessoal, a gente conversou aqui na nossa conversa aí de política, jornalismo, futebol, romance, com Chico Sá, jornalista e escritor. Essa conversa você pode rever, discutir com os amigos, lembrar casos aí históricos, da história do jornalismo brasileiro que foram trazidos aqui, e do presente e do futuro, né, que se discute, no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV. Nosso trabalho fica ancorado no Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E antes de dar tchau, a gente convida o Chico a dar a sua mensagem aí para o nosso público, que hoje aqui já foi uma pequena assembleia. Não, fizemos uma... Vai crescer. Pessoalmente foi muito bom, porque saiu daqui animado para fazer coisa no jornalismo. Isso, que eu não estava lembrando, da possibilidade. Então, essa viagem que fizemos aqui entre jornalismo e literatura me deu animada. Eu acho que para todos nós, eu acho que primeiro é não perder a sanidade nessa guerra maluca, porque pegar o histórico do dia de hoje, quarta-feira, o quê? 4 de março de 2020, eu tive uns 3 rompantes depois, ou depressão ou indignação, porque os fatos, eles são muito... nos tiram do sério, do lugar, etc. Então, manter a sanidade e fazer coisas, fazer jornalismo independente. Eu acho que a gente lamenta um pouco muito a precarização do grande jornalismo, das grandes redações, mas, ao mesmo tempo, moçada que está saindo da universidade tem coisas que nós nunca tivemos. Podem fazer um canal como esse e já mandar notícia da Amazônia, fazer um relato do que está acontecendo de invasão de garimpo agora à tarde. Isso é um furo tão importante quanto da CNN, entendeu? Então, que é um recurso que eu fazia jornal mimeógrafo, rodava lá com 50 exemplares. Então, ao mesmo tempo temos a precarização, mas temos a chance de fazer jornalismo muito barato e por conta própria. Então, isso acho que é o que deve ser feito. Eu acho que o bom jornalismo combate essa crônica pesada aí que a gente vive. Boa. Legal. Muito bom. É isso então, pessoal. A gente agradece aí. Muito obrigado. Ao Chico, agradece a sua participação e vamos então colocando o nosso tchauzinho aqui. Chico, muito obrigada. Eu que agradeço. Vão lá no Tutameia TV e se inscrevam. Isso. Tchau, pessoal. Tchau.